Tá bom, agora é hora da gente falar de um assunto muito sério. Nós vamos hoje falar de um assunto muito importante e muito sério, que é a biossegurança na maquiagem. É muito importante a gente ter em mente não só os cuidados que a gente tem que tomar agora, durante a pandemia, mas também os cuidados que a gente já deveria tomar desde antes dessa pandemia e que a gente deve continuar tomando após essa pandemia passar, porque se Deus quiser ela vai passar, tá certo? Então, eu vim falar hoje das principais medidas de biossegurança que a gente deve tomar com ou sem coronavírus, tá certo? Os cuidados que a gente tem que tomar para nos proteger e proteger as nossas clientes, tá certo? Então vamos começar pelo básico. A Lei 12.592 de 2012 foi a lei que regulamentou a profissão de maquiador junto com outras profissões da área da estética e embelezamento. E no artigo 4º dessa lei, ele especifica apenas que nós temos que tomar as medidas cabíveis de higienização e esterilização dos nossos materiais, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as normas de vigilância sanitária, as normas sanitárias que a gente segue, não tem ainda pré-estabelecidas numa lei geral federal. Basicamente, a vigilância sanitária de cada estado, de cada cidade, segue mais ou menos as suas normas, tá? Tem as suas próprias normas para você atender e para você poder atender e ter o seu espaço registrado, liberado pela Anvisa, tá certo? Pela vigilância sanitária aí da sua região. Independente de quais forem essas normas para você abrir de forma certinha o seu estabelecimento e mantê-lo aberto, é importante a gente ter em mente vários cuidados, não só para fins de não ser multado ou não ter o estabelecimento fechado, mas principalmente para fins de segurança mesmo, sua e da sua cliente, tá certo? Eu vou começar a falar pelo item que tá todo mundo usando agora, que são as máscaras, né? Agora a gente tá usando essas máscaras de tecido. Essas máscaras, até então, até antes dessa pandemia, não eram autorizadas o uso para fins de biossegurança na área da estética. As máscaras que a gente utilizava eram essas descartáveis, tá? Que tem tripla camada, né? Basicamente elas têm um meinho mais grosso e mais duas camadas fininhas, cobrindo esse meinho mais grosso, tá certo? E são descartáveis. A recomendação dessas máscaras antes da pandemia era de uso de no máximo 4 horas. E se você tivesse com algum sintoma, tosse, espirro, algo do tipo, trocasse a cada 2 horas, tá certo? Agora, nesse período de pandemia, e eu creio que após essa pandemia, as normas referentes a esse tipo de máscara e qualquer outra máscara ficaram um pouquinho mais exigentes. A troca dessas máscaras tem que ocorrer com mais frequência, tá certo? Tanto dessa quanto da de tecido, tá? O período que a gente pode ficar com a mesma máscara é no máximo 2 horas. E trocar assim que uma delas fica úmida, tá? Por quê? Por conta do potencial de contágio da Covid-19, que é bem maior, tá? O potencial de contágio dele é bem maior do que os demais vírus que a gente conhecia, tá certo? Então a gente tem que trocar com mais frequência e essa aqui descartável tem que ser jogada fora e essas de tecido ou essas de TNT, de tecido não tecido, tem que ser lavadas, tá bom? Com água e sabão, esfregando tudo certinho. Além dessas máscaras, a gente já tinha essas máscaras de acetato, tá certo? Que são mais bonitinhas,
não estragavam a nossa maquiagem e cumpriam a função. Porque qual que era a função das máscaras na nossa profissão? Até então, era proteger o nosso cliente de hálito, de respiração e principalmente da saliva, né? Pra gente não cuspir no cliente enquanto tá conversando. E também para não ter aquelas micro gotículas de saliva que a gente nem percebe, que às vezes o cliente nem percebe, mas que pode conter algum vírus, tá certo? Então a gente tem que ter sempre em mente que quando a gente usa máscara, a gente não tá necessariamente se protegendo, mas principalmente protegendo as outras pessoas. No caso, protegendo as nossas clientes, tá certo? Eu sou maquiadora e eu sou do grupo de risco, então eu ainda não retornei ao atendimento normal. Eu atendo poucas pessoas que eu tenho certeza que estão mantendo a quarentena de preferência, tá? Mas eu sei que muitas maquiadoras, principalmente para quem dá curso, tá tentando voltar à rotina de trabalho, certo? Então, tenha muito isso em mente na hora de você escolher a máscara. Eu sei que as máscaras de tecido, né, tampam muito mais o rosto e a gente tende a se sentir mais segura. Mas cuidado com a falsa sensação de segurança. Essas máscaras de tecido, pelo menos pra mim, são muito sufocantes. Então, quando eu uso elas, eu tendo a levar a mão no rosto pra arrumar. Porque ela vai subindo e incomodando meu olho, aí eu quero arrumar, e começa a descer pra cima do nariz, aí eu quero arrumar. Então, para atendimento de maquiagem que eu fico abaixando, movimentando o tempo inteiro, a máscara se move muito e eu acabo levando a mão na máscara e aí eu perco essa proteção. Então, pra mim, que sou uma pessoa inquieta e agoniada, quando eu estou em atendimento, quando eu saio na rua, eu uso essas, tá? Uso essas muito. E pra atendimento, eu ainda prefiro essas, tá? Que são as que menos me agoniam, então eu não levo a mão no rosto quando eu tô com elas. Consequentemente, eu tô realmente, de fato, mais protegida, tá certo? Agora, tem máscaras dessas de acetato que cobrem uma área ainda maior do rosto e tem, inclusive, viseiras de acetato, tá? Que tampam o rosto todo. Essas, se você encontrar pra comprar ou conseguir encomendar, pra você que tá trabalhando no atendimento com maquiagem ou com cabelo, essas são ideal pra você, porque elas vão te proteger. Elas não vão só proteger as outras pessoas da sua saliva, mas ela também vai proteger a mucosa dos seus olhos, certo? Se tiver algum vírus, alguma salivinha ali com vírusinhos ali no ar, ali a hora que o cliente falou, não vai entrar em contato com a mucosa do seu olho, que também é uma fonte ali de entrada pro vírus, tá? Então, aquela viseira total é o ideal, assim, na minha humilde opinião, certo? Além das máscaras, a gente tem que lembrar que existe vários outros pontos de contato, de contágio, consequentemente, tá? Então, o que a gente tem que ter sempre em mente? Eu fiz minha maquiagem agora, então minha plaquinha tá inclusive aqui, ó, usadinha, tá? Porque eu não passo nada direto da base no pincel, direto na minha cara. Tudo na plaquinha. Tudo tem que ir pra plaquinha, tá? Tem plaquinha assim de inox, tem plaquinha de acrílico. Você precisa de placa e espátula, tá? A minha também tá aqui usadinha porque eu acabei de me maquiar. Então, ó, tudo que a gente vai pegar tem que ser utilizado com a espátula. Usei a plaquinha e a espátula, vou usar para a próxima cliente, tenha outra espátula e outra placa, ou higienize a sua espátula e a sua placa. Higienize com água e sabão, ou higienize com o removedor de maquiagem e em seguida álcool 70, tá? Eu gosto de colocar álcool 70 nesses borrifadores assim,
porque é mais fácil para carregar do que levar o potão de álcool 70, tá? Então, lembre-se que é muito importante. Tudo que você vai passar na cliente tem que passar pela plaquinha primeiro, tá? Não vá com corretivo direto, tá? Principalmente, gente, coisas próximo ao olho, tá bom? Delineador, batom, não aplique direto da embalagem na boca, tá? Quando que a gente aplica, por exemplo, um batom direto, né, da embalagem na boca? Quando o batom é seu, é de quem está passando, é de quem está usando. Por exemplo, se a cliente leva o batom dela e pede para você aplicar nela o batom dela, você pode passar direto ali da embalagem na boca dela, porque é o batom dela, tá? Você pode aplicar o seu batom direto na sua boca, mas o batom da sua maleta de maquiagem, o batom que você passa nas clientes, você não pode passar na boca de ninguém, nem na sua, tá certo? Por quê? Porque às vezes a gente pode estar com algum vírus, pode estar com alguma coisa e não saber. Porque os sintomas ainda não apareceram, às vezes porque a gente nem chega a desenvolver os sintomas, porque pro nosso sistema imunológico tá tudo bem, mas não necessariamente vai estar tudo bem pro sistema imunológico da outra pessoa, tá? Então, maquiagem não se compartilha. Não se compartilha. Um maquiador nunca pode passar o batom direto na boca de cliente nenhuma, de modelo nenhuma, tá? Ai, Sabrina, então como vai fazer? Vai aplicar na plaquinha. E na plaquinha você vai pegar com um pincel limpo, recém-lavado, tá? Recém-lavado, que você não passou na boca de ninguém ainda depois de lavado. Ou com aplicadores descartáveis, tá? Que pra quem tá na correria do dia a dia, ali do atendimento, eu inclusive prefiro aplicador descartável, tá? É bem barato, gente, o pacotinho vem com muitos, tá? Você encontra inclusive uns pacotões super econômicos no AliExpress, no Wish, tá certo? E é muito importante, porque a gente pode passar, dentre outras coisas, a gente pode passar herpes para uma cliente por conta de um batom compartilhado, tá? Mais um ponto sobre descartáveis, muito importante, que eu vejo muitos maquiadores errando, é aplicar o rímel direto no olho. O maquiador não compra rímel por conta do aplicador. Por quê? Porque a gente não pode usar o aplicador do rímel em cliente nenhuma. Porque eu vou aplicar ali, ó, no olho de uma, eu vou aplicar no olho de outra, eu vou aplicar no olho de outra. Eu posso estar espalhando terçol, conjuntivite e vários outros vírus, tá certo? Por conta aqui da mucosa do olho ser um ponto de fácil contaminação, tá certo? Então a gente tem que usar como? Aplicadores descartáveis. Esse aqui de modelinho escovinha, ou esse outro aqui, você vai colocar dentro do rímel, pegar e aplicar no olho da cliente. E é aí que eu vejo o maior erro. Porque vocês acham que porque estão usando um produto descartável, vocês estão seguros. Aí o que acontece? Vai lá, aplica no olho da cliente e volta o aplicador descartável lá dentro do negócio para pegar mais. Contaminou do mesmo jeito, a gente entrou em contato com o olho da cliente, entrou em contato com a embalagem, com o restante do produto. Não pode. Não resolve. Então a gente tem que tomar esse cuidado de, uma vez que passou no olho da cliente, não voltar pra cá, tá? Então pega a quantidade suficiente para aplicar nos dois olhos e se precisar de mais vai ter que gastar outro aplicador descartável sim, ou retirar daqui, colocar na plaquinha e esfregar na plaquinha. Não adianta também ficar esfregando um no outro, aplica no olho, esfrega de novo no outro, aplica no olho da cliente, esfrega de novo um no outro aqui. Não pode fazer isso, tá certo? Porque senão não tá acontecendo realmente a segurança, não
não tá evitando o contato de verdade, tá servindo só ali de placebo, tá bom? E a gente não quer um placebo, a gente quer realmente que o cliente não corra risco nenhum, certo? Mais um item de cuidado que nós temos que ter é com a higienização dos nossos pincéis. Lembre-se sempre que higienizar o pincel, lavar o pincel, ele vai estar pronto para o uso novamente. Quando a gente fala desse tipo de higienizador de pincel, de limpador de pincel, ele vai servir para limpar o pincel, para retirar resíduo de maquiagem, ao ponto da gente poder maquiar de novo e não ficar resíduo de base, não ficar resíduo da outra sombra que a gente usou. Mas um limpador, um higienizador de pincel não vai esterilizar. É muito importante que a gente esterilize, e esterilizar tem que ser com álcool 70, tá? Álcool isopropílico, álcool 99%, não esteriliza, tá bom, gente? Porque ele é muito volátil. Então ele evapora antes de conseguir esterilizar, tá certo? Então tem que ser álcool 70. Então, se você não tem uma quantidade de pincéis suficientes para não repetir os pincéis entre uma cliente e outra, busque passar o higienizador de pincel, o álcool isopropílico, mas depois venha com álcool 70 por cima, para realmente garantir a esterilização desses vírus, tá certo? Bom, né, que eu gravo de madrugada, para quê? Para os galos dos meus vizinhos não saírem na gravação cantando, né? Mas é o quê? 3 da manhã e o galo já tá cantando, gente. O que eu faço? Largo de mão, né? Largo de mão e deixo os galos cantando, é isso aí. Não tem o que fazer, gente. Então, gente, o que a gente mais tem que tomar cuidado, tá? Com tudo, na verdade, mas o cuidado tem que ser redobrado com as coisas que vão entrar em contato com mucosa, certo? Então, que vão entrar em contato aqui com a boca, com a parte interna ali dos olhos. Então, por exemplo, se você utiliza lápis de olho na sua maquiagem profissional, você tem que lembrar de apontar totalmente o lápis para tirar toda essa camada que entrou em contato com o olho da cliente. Você tem que apontar todinho para usar na próxima cliente, tá? Porque senão vai manter o risco de contaminação. Se você utiliza delineador em gel na linha d'água ou corretivo na linha d'água, é muito importante que você retire do potinho uma quantidade, coloque na plaquinha e aplique só da plaquinha pro olho, e separe esse pincel para ele ser ou lavado ou higienizado e em seguida esterilizado com álcool 70 antes de ser usado em outra pessoa, tá certo? Esses são as principais dicas, tá certo? De biossegurança, de normas de biossegurança, com certeza tem muito mais, mas essas são, na minha opinião, as mais importantes e as que são válidas em todo o território nacional, consequentemente, tá certo? Eu sei que às vezes pode parecer paranoica, pode parecer, e sim, eu sou paranoica com esses rolês de biossegurança, eu sou a chata dentre as minhas amigas com isso, mas é muito importante. Eu peguei conjuntivite ano passado, e eu peguei conjuntivite viral. Para quem não sabe, a conjuntivite viral, ela não tem os mesmos sintomas da conjuntivite bacteriana. Eu não tive remela, eu não fiquei com o olho lacrimejando, eu estive com conjuntivite por alguns dias sem sintomas, e quando os sintomas apareceram, foi mais o olho quente, sabe, o olho meio irritado, e a vermelhidão no olho que aparecia só aqui, ó, na parte de baixo do olho, assim. Se eu olhasse reto pra você, principalmente nos primeiros dias, você nem percebia que eu tinha conjuntivite. E aí, antes de eu perceber que eu tava com isso, de eu ir no oftalmologista e descobrir que era conjuntivite e tal, eu me maquiei, eu maquiei modelo, eu fiz, fui na minha amiga pra ela fazer em mim extensão de cílios fio a fio. E a gente só não teve que jogar tudo fora, porque eu já era a chata paranoica da biossegurança, porque eu já usava aplicador de rímel descartável, porque eu já não usava lápis na linha d'água, eu usava só delineador em gel e era só na plaquinha lá, e não reutilizava pincel em mim, em outras pessoas, sem
higienizar e esterilizar devidamente. Então, foi por isso que deu tudo certo, porque senão tinha que ter jogado um monte de coisa fora. E com certeza, até eu descobrir, até eu aparecer os sintomas, eu teria contaminado um monte de gente, incluindo modelos que são acostumadas a modelar pra mim, incluindo minhas amigas maquiadoras, que eu tinha passado a semana praticamente lá na casa da Ana. Então, não é bobeira, tá, gente? É muito sério, tá bom? E é o mínimo que a gente tem que fazer, é ter essa responsabilidade com o nosso cliente. E no mais é isso, eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha alertado vocês a alguns cuidados que a gente tem que tomar. Eu espero que você que voltou à ativa, nos cursos principalmente, porque eu creio que atendimento tá um pouco mais freado agora por conta de que não tá tendo eventos, né? A gente não pode ter eventos, mas que principalmente quem dá curso teve que voltar agora. Então, toma todos esses cuidados, se cuida dos seus alunos, cuida das pessoas que trabalham com você, cuidem das modelos que trabalham para vocês, porque nós maquiadores dependemos muito das nossas modelos, então a gente tem que cuidar delas muito bem, tá certo? E é isso, boa sorte pra você, e se esse vídeo foi útil, deixa seu gostei, compartilha, principalmente compartilha, porque eu creio que todo mundo precisa entender um pouquinho mais e seguir mais as normas de biossegurança, tá certo?